Saúdo a igreja, com a paz do Senhor, aos amigos, aos irmãos, pessoas que, louvado seja Deus, me apoiam, os vídeos que eu gravo, né? Eu tenho testemunhos, graças a Deus, que esses vídeos são bons e têm ajudado muitas pessoas. E hoje, eu estava vendo aqui no livro de Provérbios, que livro bom, hein? É pouco lido, viu? Dentro das igrejas, é pouco lido. Mas é um livro muito bom. Tem muitos conselhos bons para o nosso dia a dia. Muitas das vezes a gente quer uma resposta de Deus para alguma situação, está passando por alguma situação. Se a gente pegar o livro de Provérbios, a gente encontra cada coisa linda, cada conselho, louvado seja Deus, escrito aqui, que nos ajuda muito. Eu vou ler aqui alguns versículos e vocês vão, talvez nunca ouviram falar, ou vai refletir. Olha só, os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Outra aqui, ó. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre, que é entendido, o examina. Olha só que palavra linda. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Olha só cada palavra linda que tem aqui em Provérbios. Louvado seja Deus. O homem falto de entendimento compreende-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. Olha, se for a gente decifrar esses versículos, é muita coisa. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta tudo amargo é doce. Olha só que palavra. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido o examina. Isso aqui eu já li, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele tem colocado no coração do escritor aqui muitas coisas lindas. Ó, o que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos desregrados envergonha a seu pai. Tantas coisas bonitas aqui, ó. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A gente muitas vezes nós achamos que estamos na direção, né? Mas quem dirige a nossa vida é Deus, principalmente a do cristão, né? O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. Olha só que coisa linda. Irmãos, louvado seja Deus, esse livro de Provérbios é um livro muito maravilhoso. A gente tirar todo dia, a gente lê um versículo, 2 versículos, a gente vai adquirir muita coisa sábia, muito conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque esse livro, ele traz muita sabedoria. Muitos conselhos que a gente às vezes não vê por aí. Então, meus irmãos, sempre que puder, tiver uma oportunidade, dá uma lidinha no livro de Provérbios, um versículo aqui, outro versículo ali, né? Ó, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as obreiras da minha estrada. Porque louvado seja o nome do Senhor, dá vontade de falar com vocês e continuar lendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque é um livro que é abençoado, é um livro, sempre que puder, dá uma lida no livro de Provérbios, quando tiver com o coração angustiado, com o coração assim meio, sabe?
meio aquebrantado, né? Aqui, o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas ele condenará. Olha só, é tanta coisa aqui bonita para ler, porque a gente fica até perdido para indicar assim toda hora um versículo de um capítulo, né? A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Olha só. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclamam a astutícia. Gente, tem tanta coisa boa para ler aqui no livro de Provérbios, tanta coisa boa para que a gente adquirir conhecimento. Muitas das vezes a gente precisa, né, de ler esse livro, porque esse livro traz conhecimento maravilhoso, conselhos bons, conselhos para a vida. É um livro escrito há não sei quantos mil anos atrás e ele é atualizado para os dias de hoje. O livro de Provérbios é um livro muito bom, traz tantos conselhos bons e muitas vezes a gente tem aquele coração assim meio chateado, meio pá, entendeu? Querendo ouvir uma coisa e outra. E vou falar para você, o melhor caminho é as escrituras de Deus. O melhor caminho é as palavras. Né? O livro de Salmo também. O livro de Salmo é um livro maravilhoso para a gente ler. Um livro que abre a nossa mente, nos ensina a orar, né? Nos ensina a gente ver as coisas, a forma de que Davi adorava a Deus, a gente aprende com Davi. Então é muita coisa linda. A palavra de Deus ela é completa. Ela tem todas as respostas para o nosso dia a dia. Não adianta se ficar lendo livros de romance, livro de tal escritor e tal, mas você não traz edificação nenhuma. A palavra de Deus traz edificação. Aqui traz resposta para os seus problemas, resposta para as suas angústias, para o seu dilema. Porque Deus, quando a gente começa a ler a Bíblia, a nossa mente começa a abrir, ter conhecimento das coisas espirituais. Muitas das vezes a gente não entende o que acontece na nossa vida, a gente não entende o que acontece no dia a dia, a gente olha o mundo parece estar de cabeça para baixo, o mundo parece que está louco, o mundo também parece que está perdido, as pessoas estão doidas. É tanta maldade, tanta violência, tanta ignorância, tantas coisas, a gente pensa que o mundo está de cabeça para baixo, mas não é. Se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que todas essas coisas estão escritas já. Tudo está escrito. O princípio das dores, né? O fim dos tempos. As coisas, tudo estão aí escritos. Esses negócios de pai matar filho, filho matar pai, a gente pensa que é coisa do outro mundo. Não é. Já está escrito, está predestinado a acontecer porque está escrito na palavra de Deus. Mas como é que você vai entender essas coisas? Quando você começa a ler a Bíblia. Porque tudo nos mostra que Cristo está voltando. Tudo nos mostra que louvado seja Deus, que o tempo está afindando, né? Então, o melhor livro para se ler é a Bíblia. Aqui tem várias coisas boas para aprender. Aprender com os profetas do passado, aprender com os discípulos de Jesus, aprender com o próprio Jesus, né? Aprender sobre, louvado seja Deus, a vida futura, a vida vindoura, o reino dos céus. Porque isso aqui, esse conhecimento, nos traz conexões espirituais, abre portas espirituais para a gente estar conectado a Deus. Através desse livro, esse livro é um livro maravilhoso. Ele nos traz conexão com o reino dos céus. Conhecimentos, passagens bíblicas maravilhosas. Então, meus irmãos, eu aconselho que se lê mais a Bíblia. Entendeu? No momento de estar ali
no almoço de uma empresa, numa folga qualquer, tá ali, em vez de estar procurando picuinha com alguma coisa, se distrair com alguma outra, entendeu? Outra coisinha na vida, procura se distrair lendo a Bíblia. Você só vai adquirir conhecimentos bons, conselhos bons. Esse livro, no geral, desde Gênesis, Apocalipse, ele não te traz nada negativo, nem um ensinamento mal. É ao contrário, ele abre a sua mente espiritual, ele abre o caminho espiritual para a gente aprender sobre Deus. Porque esse mundo está de cabeça para baixo aí, porque o homem, quando a gente fala o homem e a mulher, né? Mas a palavra a gente fala homem, se refere-se a homem e mulher. O homem e a mulher, eles não estão preocupados com a vida espiritual. Muitos, né? Não todos, muitos, não estão preocupados com a vida espiritual. Vai vivendo um dia após outro, vai levando como se fosse aquela maré, né? Que vai, depois volta, vai fazendo as coisas de qualquer jeito, sem uma direção de Deus, sem uma direção espiritual. E esquece que tudo que a gente faz aqui na vida física reflete-se no mundo espiritual. Tudo. Tudo que a gente faz aqui reflete no mundo espiritual. Se você plantar o bem, se você fazer o bem, se você plantar o amor, se plantar a paz, isso vai te fazer bem na vida física e no mundo espiritual também. Quantas as vezes a gente toma direção dos nossos caminhos sem consultar a Deus? A gente faz coisas que não agradam a Deus. A gente faz coisas para nos agradar sem imaginar se estamos agradando a Deus ou não. Então, meus irmãos, falar é buscar a Deus, conhecimentos espirituais. Isso traz edificação enorme para a nossa alma. E onde você vai buscar isso? Através da Bíblia. Aqui eu não prego religião, isso aí, religião não salva ninguém. Religião não leva ninguém a lugar nenhum. Eu prego Jesus. Prego conhecimento da Bíblia. A Bíblia, prego a palavra. Porque a palavra tem que ser pregada. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho bom congregar. Se procurar uma igreja, congregar é bom. Estar inserido no meio do povo de Cristo, no meio da nave da igreja é bom, porque ali você busca a palavra, conhecimento, apoio, sabedoria, entendimento, troca de conhecimento, ouve a palavra, alguém explanar a palavra de uma maneira maravilhosa e sábia, usada por Deus. Isso é bom. Mas eu falo para vocês, a salvação é para todos. A salvação, Jesus morreu por nós todos, por todos, toda a humanidade. Mas como diz Paulo, quem deu crédito à nossa pregação? Então, meus irmãos, é necessário que nós procuremos, louvado seja Deus, contato com Deus. É necessário que a gente procure evoluir, desenvolver e evoluir a vida espiritual, o mundo espiritual. Porque essa vida aqui nós somos passageiros. Essa vida aqui nós estamos aqui de passagem. Mas tudo que fazemos aqui reflete no mundo espiritual. Tudo que fazemos aqui reflete no mundo espiritual. Se você prega o bem, faz o bem, se você busca a Deus, isso tem reflexo no mundo espiritual. Se prepare, então, louvado seja Deus, para buscar ao Senhor. O mundo espiritual ele é verdadeiro, ele é fiel, ele existe, irmão. Ele existe. Ele existe. Não adianta falar que não. Um dia eu vou pregar um testemunho
de quando eu estava internado no hospital para fazer uma cirurgia. Um homem entrou pela janela, acredite vocês ou não. Eu estava num leito, num quarto, e um homem entrou pela janela do quarto, andando. Ele não entrou pela quadrada da janela, ele entrou andando como se tivesse parede. Pegou na minha mão, tocou aonde estava a minha enfermidade. Olha, foi uma coisa tremenda. E ele voltou pelo mesmo caminho. A gente conta isso daí, muitos não acreditam, muitos pensam que é loucura, como é que fala, alucinações, outros ritos, ombros. Mas o mundo espiritual existe. Alguma coisa me visitou naquele lugar, naquele leito. Eu creio que é coisas divinas, coisas de Deus. Mas me visitou ali. Creio que é coisa divina, coisa de Deus, tocou na minha ferida. Não me falou nada. Simplesmente pegou minha mão, puxou. E a outra mão dele tocou direto na minha ferida. Foi uma coisa tremenda. E da forma que ele chegou, ele saiu. Se a gente contasse para as pessoas rir. A pessoa leva, fala que eu tava doido, efeito de remédio, isso e aquilo. Mas quem vive, quem experimenta, quem experimenta o mundo espiritual, quem tem contato com o mundo espiritual, sabe o que está falando. Eu sei que Deus naquele dia me visitou. Foi coisa tremenda, maravilhosa. Vou falar para vocês, o mundo espiritual, ele existe. Quantas pessoas têm experiências espirituais, às vezes não conta, porque pode ser escarnecido dentro da igreja. Pessoas riem, pessoas falam coisa e outra, esse irmão tá inventando, esse irmão é isso e aquilo. Muitas vezes a pessoa se cala. Como eu nunca contei na igreja. Mas vou falar para vocês. Tenha certeza, Deus existe. O mundo espiritual, ele é real. Então, meus irmãos, se preparem. Muitas vezes a gente corre atrás de casa, carro, meios materiais, um bom emprego, faculdade, isso, aquilo, status. Isso é bom, isso é bom. É vida terrena, é bom. Mas, irmão, só o problema de tudo isso é que as pessoas esquecem que um dia vão morrer. Que as pessoas esquecem que uma hora ele vai fechar os olhos para essa correria toda. E o que vai ser de você depois? O que vai ser depois de fechar os olhos para essa terra? Porque, meus irmãos, ninguém de nós, todos, melhor dizendo, todos nós, iríamos provar a morte. A Bíblia fala já que todos provarão a morte. E depois disso segue-se o juízo. Qual é o juízo? As coisas que a gente faz, as coisas que a gente deixou de fazer, nossas negligências, muitas vezes com nós mesmos. Você corre atrás disso, daquilo. E o mundo espiritual está vazio. Não tem uma pedrinha na coroa. Então, meus irmãos, desperta. Porque nós sabemos a que hora há de vir o nosso Senhor. Nós sabemos a que hora nossos olhos irão se fechar nessa vida. Enquanto você tem consciência e sabedoria, comece, se liga no que eu estou falando. Comece a buscar o mundo espiritual. Comece a buscar Deus. Procura ter contato com o seu Criador antes que venham os maus dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não é conto de fada. Deus não é historinha. Deus é real. E um dia, mais cedo ou mais tarde, eu e você iremos nos encontrar com Ele. O que nós iremos apresentar a Ele.
o que nós temos para apresentar a Ele. Então, meus irmãos, se liga no que eu estou falando, preste atenção, que a vida é curta, a vida é curta. Hoje nós estamos aqui, talvez amanhã não estaremos. A vida passa como um vento. Deixo esta palavra para vocês e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.